Essa semana eu li um relatório da FAO. A FAO é uma organização dentro das Nações Unidas que lida com a questão da agricultura, né? E eu fiquei bastante preocupado. Eu vou afirmar de novo, as lideranças políticas não têm a coragem de dizer que a gente não tem energia mais o suficiente para manter esse modelo de civilização e não tem a transparência e a honestidade de agir de acordo com isso. A gente está aqui na Confraria Agrária e a gente vem desenvolvendo uma série de vídeos para falar sobre o êxodo urbano. E hoje o tema é o gerenciamento holístico, que foi criado por um ecologista do Zimbábue, o Alan Savory, e eu quero abordar isso em duas escalas completamente diferentes. Na macro escala de desenvolvimento de políticas públicas e na micro escala no sentido da nossa gestão das coisas que embasam a nossa vida e que podem manter a nossa vida com dignidade, com autonomia, com liberdade. Dentro aqui do programa a gente teve uma introdução, um vídeo sobre alfabetização ecológica, o último vídeo sobre alfabetização energética, tem outros vídeos aqui no canal falando sobre alfabetização energética. E eu aconselho que vocês assistam, porque esse tema volta hoje como, não como central, mas como um pano de fundo, uma informação, uma variável acerca dos desafios do nosso tempo. O relatório da FAO, ele lida com a possibilidade do Super El Niño, que está sendo muito alarmado e pouco atuado. Em que sentido eu digo isso? Os canais, os portais de notícias já falam muito sobre o Super El Niño, que ele vai ser devastador, mas nós não vemos no mesmo passo um preparo dos governos. E esse preparo não é no sentido de declarar uma emergência e com isso tirar mais autonomia das pessoas. De novo, a cada crise nós precisamos expandir a nossa autonomia, a nossa liberdade e a nossa capacidade de viabilizar as nossas vidas com menos interferência do governo e com mais capacidade de colaboração, de autogestão, de resolver as coisas nos territórios imediatos onde a gente está. Porque as melhores soluções sempre emergem daquele contexto onde elas se encontram. Esse relatório também fala da questão do Estreito de Hormuz. É uma crise energética que a gente tem nos tempos, nas últimas décadas, nos tempos recentes. Nós nunca tivemos uma crise energética tão grande. E esse relatório que eu não vou aprofundar muito no relatório, mas eu vou fazer uma leitura crítica desse relatório. As alternativas, as soluções são facilitação de crédito, expansão de um cadastro digital da produção rural, o uso de... Aí tem algumas questões, recomendação de trabalho em casa, recomendação de rodízio de placas de carro, enfim, algumas coisas nesse sentido, assim, as recomendações básicas que a gente vê em crises energéticas e até aí tudo bem. Mas nas questões de produção rural, eu acho extremamente grave que a crise esteja mais uma vez sendo usada para a expansão do poder da elite financeira sobre a produção rural. Nós precisamos, com urgência, influenciar, ocupar a maior quantidade de território produtivo possível. Um adendo aqui dentro disso que eu estou falando, o Departamento de Agricultura americano, o USDA, recentemente cedeu dados sobre todos os produtores rurais americanos para Palantir, que é uma empresa de inteligência artificial particular, uma empresa privada, uma corporação, Esse relatório, a linha que ele vai é uma linha de controle de dados, mapeamento de solos, mapeamento de genética de plantas e animais, tudo com a desculpa de que nós vivemos uma crise energética e possivelmente uma complicação dessa crise em função do Super El Niño, e praticamente todas as recomendações, elas estão diretamente ligadas com o aumento do poder das corporações tecnológicas e as corporações petroquímicas e farmacêuticas sobre a produção rural. Essa tomada, esse golpe das corporações tecnológicas, dos grandes conglomerados corporativos, está sendo denunciada de dois lados. De um lado, a gente tem jornalistas
investigativos. Recentemente, falando sobre isso também, tem um artigo da Whitney Webb, que é uma jornalista investigativa, falando que as corporações já assumiram o poder na maioria dos países do mundo desenvolvido. E aí, do outro lado, a gente tem outras pessoas que fazem um jornalismo mais voltado para essa questão do rural, comentando sobre os riscos e o que realmente significa esse relatório da FAO. O relatório da FAO indica que a possibilidade de fome, possibilidade de crise nos sistemas alimentares, de interrupção dos sistemas alimentares. Esse é o pano de fundo. O que eu quero dizer com isso? Nós tomamos decisões a gente toma decisão em 3 circunstâncias. Uma necessidade, um desejo ou um problema. Na questão dos problemas, nós temos o desenvolvimento das políticas públicas. Se a gente pensasse que a gente está com um risco muito grande de muitas secas no Nordeste e muitas enchentes novamente na região sul do país, se a gente tivesse um contexto de nação onde a gente quer assegurar o bem-estar das pessoas, que a gente quer aproveitar as crises para fortalecer o tecido social, para aumentar a autonomia das pessoas, para diminuir o risco das pessoas com relação a cadeias longas de serviços e de produtos, nós aproveitaríamos essas crises para nutrir, fortalecer, inspirar soluções locais e distribuídas. Entre elas, o desenho ecológico das propriedades rurais da agricultura familiar, a isenção completa de imposto para a agricultura familiar, que é agroecológica, um imposto mais caro para o agronegócio e para a agricultura familiar, que usam pacotes petroquímicos, um imposto mais caro de propriedades rurais que estão paradas, um ITR reduzido ou até isenção completa de lugares que, além de produzir de forma ecológica, produzem com manejo da água, empregam outras pessoas e vendem seus produtos e serviços localmente. Se nós tivéssemos um governo realmente sério sobre o aumento da autonomia das pessoas em momentos de crise, nós estaríamos desenvolvendo políticas públicas para a descentralização e distribuição do poder da agência das pessoas para que elas possam atuar nas suas localidades. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, na bacia do Rio dos Sinos, e entre 2024 e 2026, agora onde a gente tem de novo o risco de muitas enchentes, nós não tivemos nenhuma ação efetiva com relação ao manejo das águas nas pequenas propriedades que são as familiares, que são as propriedades que ficam nas cabeceiras. O manejo da água é feito de cima para baixo nas paisagens. Não tem nada sobre isso sendo feito. A harmonização dos plantios com relevo. Incentivo para que as encostas onde não é possível mecanizar, em torno de 18% a 20% de inclinação, onde você não consegue passar com o trator de lado, deve estar em pomar, deve estar em sistemas agroflorestais, deve estar em agrosilvopastoril. A gente não tem nada disso sendo feito. A gente tem uma discussão se vai desassorear ou não o Guaíba, que ela é uma discussão vazia no sentido de que se a gente não resolver de onde vêm os sedimentos, que é desde o alto das cabeceiras das microbacias, todo ano vai assorear de novo. A agricultura, no modelo industrial, e aqui eu coloco grande parte da agricultura familiar, porque ela funciona com solo descoberto, funciona com trator, funciona desarmonizada com relevo, funciona com pacote petroquímico e farmacêutico, elas produzem mais solo erodido do que quilo de comida por ano, principalmente nos lugares que chovem muito. Então a gente vai ter esse quadro todo de novo. E no nosso tema de hoje, para apoiar o êxodo urbano, a gente tem a gestão holística do Alan Savory, que é de novo um ecologista do Zimbábue. O que eu compartilhei aqui já aconteceu. O Savory fez uma oficina com vários parlamentares no Zimbábue, criando um contexto para poder criar prosperidade, autonomia, liberdade de expressão, liberdade religiosa, para poder incentivar as políticas públicas relativas à agricultura, à produção primária, de modo geral, agricultura e pecuária do Zimbábue. E o resultado foi esse que eu falei aqui. Se a gente tivesse um contexto, se a gente fizesse política pública de acordo com esse contexto, a gente estaria, o governo deveria estar facilitando a vida
de quem produz de forma ecológica e dificultando a vida de quem produz com petroquímico, com farmacêutica e em longas cadeias. Nós devemos desencorajar as longas cadeias de produção e consumo, se a gente quiser o bem da população. Se a gente quiser o bem das corporações, a gente acata o que o relatório da FAO soltou. Ampliação dos dados, ampliação de mapeamento dos tipos de solo, ampliação do poder dessas instituições para declarar o que é solo saudável e o que não é. Ampliação do poder dessas instituições e dessas corporações que atuam junto em parcerias público-privadas, de determinar a genética das plantas, dos animais, o mapeamento completo de quem produz, o que produz, aonde produz. O que a gente está vendo é um golpe das corporações que agora conseguem fazer análise de dados de uma forma mais extensa com as inteligências artificiais, e eles vão usar isso para transferir ainda mais terras para os conglomerados neoliberais, os grupos que fazem, os grupos de fundos de investimento, as corporações, etc. E trazer mais poder para eles por meio do controle da população. Eles falam de ampliação do cadastro digital dos produtores rurais, eles falam de facilitação de crédito, desde que os produtores concordem com as recomendações do relatório. Então, ali fica claro que está indo para o lado que favorece as corporações, a centralização de poder, das cadeias de produção, distribuição e consumo. Não está indo para o lado que traz autonomia, que traz poder de decisão para as pessoas, para as pequenas propriedades familiares no seu território. Então, nós teremos, sim, uma crise alimentar. Vai subir muito o preço, muitas pessoas vão passar dificuldade e as corporações já têm um plano para como reagir. Identidades digitais, moedas digitais dos bancos centrais, ampliação do crédito para os produtores e para as pessoas em situação de emergência. E uma vez que você está dentro dessa malha, você não consegue sair. Então, na macropolítica, nós não estamos usando uma gestão que seja integral, que ampare ao mesmo tempo a saúde dos territórios, a dignidade e saúde das pessoas e a saúde da economia local, uma economia distribuída, uma economia local. Nós não estamos fazendo isso. A gente segue operando naquele modelinho que tem uma esfera social, uma esfera ecológica e uma esfera econômica, e que no meio dessas três esferas tem uma interseção que é onde a gente pode atuar com sustentabilidade. Eu não gosto do termo e não gosto desse modelo porque ele não condiz com a realidade. Nós temos uma base territorial, todas as nossas relações sociais, afetivas, culturais e comerciais funcionam o tempo inteiro sobrepostas em cima de um território. Em última instância, o município, o estado, a nação e o planeta. E nós não atuamos assim. Nós atuamos como se fosse possível destruir uma área enquanto a gente atua com ética em outra. Não tem meia ética. Ou a gente tem ética ecológica ou a gente não tem. E os governos não têm. O Estado não tem. Falta alfabetização ecológica, falta coragem, falta honestidade e, em alguns casos, falta sangue no olho mesmo, falta coragem, né, para assumir as questões. Uma delas, como eu já falei no vídeo passado, é que nós não temos como fazer uma transição energética para manter essa sociedade, essa civilização do jeito que ela está. Precisa de um outro paradigma político, um outro paradigma econômico, um outro paradigma cultural e ecológico. Dá para muita gente viver muito bem, dá para todo mundo viver muito bem, desde que a gente tenha a maior parte das pessoas voltadas para habitar os territórios, melhorando a saúde desses territórios. Isso deveria ser a premissa básica do nosso tempo, e não está sendo. Não adianta discurso bonito a partir das cidades, não adianta socioambiental a partir das cidades. Nós precisamos ocupar e influenciar a maior quantidade de terras produtivas possível. E aqui eu caio na questão do gerenciamento holístico para o que a gente pode fazer nas nossas vidas nesse momento. Dentro desse trabalho do Êxodo, eu venho direcionando as pessoas para pensar como a moradia, a alimentação, a água, a saúde e a mobilidade podem criar uma rota de relocalização, podem criar uma rota de um plano estratégico para recuperar a nossa autonomia,
a nossa liberdade, a nossa dignidade em função das áreas mais básicas do nosso viver. Então, na escala pessoal, familiar, como é que a gente atua? A gente viu a escala macro. Se a gente tivesse um contexto e os governos e o Estado fossem funcionar com base nesse contexto, a gente estaria vendo as políticas serem desenvolvidas de outra forma. Agora, na questão familiar, sabendo que os governos não vão fazer a tempo, sabendo que o Estado não vai fazer a tempo, como que a gente constrói um contexto integral, um contexto holístico para a tomada de decisão? Qual que é o seu propósito com a sua família, a sua propriedade ou a sua transição para o campo? O que você quer atingir com isso? Qual que é o seu propósito? Você tem que definir isso. Você tem que definir quais são as qualidades de vida que são inegociáveis. Se você quer só garantir dinheiro, você tem que estar com muita fé de que com dinheiro você vai conseguir resolver tudo no supermercado, por exemplo. Então, a gente precisa de pessoas com vontade, com coragem, com disposição, para olhar para as qualidades de vida com mais realismo. Nós precisamos assegurar dignidade. Nós precisamos assegurar laços afetivos, sociais, com amigos, com a comunidade, com vizinhos e com a família que sejam saudáveis. Isso não é feito sem nenhum trabalho, isso é custoso, mas é um trabalho que vale a pena. Então a gente precisa de um propósito, a gente precisa saber quais são as qualidades de vida inegociáveis, a gente precisa saber o que é inegociável em termos de viver num território. Eu vou aceitar que eu vou estragar uma parte do território e vou melhorar a saúde de outra? Ou eu vou assumir que o território funciona como um organismo e vou melhorar a saúde do meu território como um todo? Se eu não tenho acesso a um território, eu tenho que ter um contexto de influenciar com o meu dinheiro, com a minha compra, com o que eu como, um território de forma positiva. Então, propósito, qualidades de vida que são inegociáveis e uma visão de futuro. O que você vê para daqui 50 anos? Os planos de 50 anos das corporações estão sendo implementados. A gente acabou de ver no relatório da FAO, a gente acaba de ver em tudo que está acontecendo nessa crise energética e nessa questão desse risco, né, de um evento climático extremo. Qual que é a nossa? Se nós não tivermos uma visão de futuro muito clara, capaz de melhorar as nossas decisões acerca do território, da saúde das pessoas, da relação e da economia local, toda vez que tiver uma crise, os governos vão declarar uma crise, um estado de emergência e vão tirar ainda mais direitos das pessoas. Não usem moeda digital, usem moeda real. Usem o caderninho, aprendam a participar de mutirões, aprendam a construir uma economia alternativa com seus vizinhos, com os produtores rurais, com as pessoas com as quais você está se preparando para esse tempo que vem aí, que é um tempo de emergências, um tempo de mais dificuldade, de mais desafio. Esse tempo pode ser muito bom. Esse tempo pode ser uma maneira de fortalecer relações, de fortalecer saúde, de retomada do território. Mas só se a gente tiver um plano e um contexto integral para a tomada de decisão. A gente não pode ser contra a IA para umas coisas e ficar fazendo desenhozinho bonitinho da carinha para divulgar coisa no Instagram. Não tem nenhum uso da IA que justifique o impacto ambiental dessa jossa, sabe? A gente precisa começar a construir coerência. As pessoas que estão falando aí do socioambiental, que ficam falando de problemas o tempo inteiro, precisam começar a viver soluções em suas vidas. Sai dos apartamentos, vai morar num sítio, vai aprender a plantar, vai aprender a cuidar de bicho, sabe? Vai ter um plano sério de construção de subsistência. Apontar problemas na internet, gente, é muito fácil. A gente precisa conseguir viver as soluções no cotidiano, nas nossas vidas. O contexto holístico ele serve para isso e ele vem ajudando várias pessoas. Através do trabalho do Savory, milhares e milhares de hectares têm sido transformados em termos de saúde ecológica, econômica e social em função de um contexto para tomada de decisão. Então, na medida em que um número muito maior de pessoas usa essa estrutura de gestão para propriedades rurais, vai ficar evidente que as soluções que vêm de cima para baixo não são boas. Porque a gente vai ter domínio sobre o que a gente quer, como a gente quer viver. Então é preciso que a gente desenvolva um contexto holístico para tomada de decisão em cada uma das propriedades e é preciso que a gente tenha uma visão muito clara de futuro. Como eu quero viver, como eu quero sair de cada crise. Eu quero sair fortalecido, com mais autonomia, com mais liberdade, sem dívida,
sem ter que estar desesperado aceitando todo e qualquer programa que o governo coloca. Os programas que estão sendo colocados pelos governos estão vindo de cima para baixo, por meio de parcerias público-privadas, inclusive atuando dentro da ONU, dentro da FAO, dentro da Organização Mundial da Saúde também. E isso é falado. Os termos usados, as palavras, o que é recomendado, está tudo dentro da Quarta Revolução Industrial, e vocês podem ler sobre isso no livro do Schwab e outros livros, né? É a terminologia e as, entre aspas, soluções que estão sendo dadas dentro desses relatórios. Não vai funcionar para as pessoas comuns. A gente não vai ser amparado. Se a gente quiser amparar a vida com saúde, dignidade, qualidade de vida, possibilidade de manter os nossos laços afetivos, familiares, com amigos, com vizinhos, com comunidade, a gente precisa aprender a tomar decisão integral. Todas as nossas decisões precisam amparar ao mesmo tempo, precisam melhorar ao mesmo tempo a saúde das pessoas, das relações sociais, afetivas e culturais, a saúde do território e a saúde da economia local, uma economia distribuída, uma economia de cadeias curtas, uma economia com moedas alternativas, uma economia com ajuda mútua, uma economia com possibilidade de mutirão, de aprendizado, de caderninho, sabe? Uma economia paralela que consegue viabilizar serviços e produtos quando o dinheiro encurta na economia principal. Isso é fundamental, e isso faz parte do que eu ensino no meu trabalho em função do Savers, de várias outras pessoas que me influenciaram. Tem um capítulo inteiro falando sobre essas questões de como desenvolver um contexto holístico para tomada de decisão no livro. O livro passou por uma alteração do nome, do título, depois eu faço um vídeo explicando isso. Pode ser pedido, vocês podem se matricular no programa Êxodo Urbano Urgente para traçar esse plano estratégico para a vida de vocês. Vocês podem fazer o pedido antecipado do livro, que agora está com o título Colapso e Êxodo Urbano, Construindo Vidas Autônomas e Resilientes no Campo. Essa é a minha contribuição para esse tempo que a gente está vivendo. Que vocês divulguem isso, passem para outras pessoas, ajudem as pessoas a pensar e principalmente ajudem a agir. No livro eu falo sobre isso, né? Olha para casa, comida, água, saúde e mobilidade. Procura o mais urgente possível tomar cabo dessas áreas na sua vida e agir como se isso fosse questão de vida ou morte, porque pode chegar a esse ponto para muita gente. De novo, Papai ao Trabalho, compartilha, comenta, joga isso para outras pessoas, mas você pode traçar o seu plano estratégico a partir do programa Êxodo Urbano Urgente. Vai ter um link aqui na descrição. Você pode também apoiar que essa mensagem chegue para um número maior de pessoas, pedindo o seu livro antecipadamente. Deve estar saindo agora em julho ou agosto, já está em revisão final. E eu quero fazer alguns lançamentos pelo Brasil também, levando essa mensagem do livro, essa necessidade da gente olhar para o campo, para uma vida no campo, como parte das alternativas. Não é alternativa no sentido de ser pior do que o que a gente está vendo, não. É alternativa no sentido de que não tem solução para essa sociedade do jeito que ela ficou. Nós vamos ter que criar estruturas paralelas e alternativas, porque enquanto uma coisa colapsa de um lado, a gente está construindo alternativas do outro. No link aqui também, o pedido antecipado do livro. Agradeço vocês, a gente vai para a nossa sala aqui da Confraria Agrária, bater um pouquinho de papo sobre essa questão que eu trouxe hoje, do relatório da FAO e como a gente pode se preparar no campo para essas medidas que vão vir aí de cima para baixo, que são uma grande armadilha para o produtor rural. Se preparem para atuar como puderem, para criar resiliência para um possível cenário meio desesperador que está se pintando por aí. Obrigado, até a próxima. No próximo episódio aqui da Confraria, a gente vai trazer um pouquinho a organização analógica das nossas vidas, inclusive como parte de alternativas ao mundo que está cada vez mais tecnológico, cada vez mais com inteligência artificial. Eu estou trazendo e estudando, né, maneiras analógicas de gestão. Vou trazer isso um pouquinho no nosso próximo encontro. Muito obrigado.